Alô pessoal, direto ao ponto aqui. O Grêmio está ainda no chamado estágio probatório. O que é isso? Essa é uma expressão utilizada aí no serviço público, quando o cara é contratado, ele passa por um período de observação, suas qualidades são notadas ali para saber se ele realmente pode ser contratado em definitivo ou não para adquirir a chamada estabilidade no emprego. Até está mudando um pouco a regra aí no serviço público, mas normalmente o cara consegue fazer carreira ali, consegue se aposentar e isso ainda segue sendo o sonho de muitos brasileiros. É o estágio probatório que o Grêmio está atravessando nesse momento. Porque, se é verdade que a equipe obteve uma vitória que melhora muito o ambiente, a vitória por 2-0 contra o Novo Horizontino na noite desta terça-feira, também é verdade que o adversário é um time frágil, né? Também é verdade que a vitória começou a ser construída a partir da confirmação de um pênalti pelo VAR. Houve pênalti, claro que houve, mas quantas vezes pênaltis aconteceram e o VAR acabou não assinalando? Dessa vez, o VAR, felizmente, acabou confirmando. O Grêmio fez seu gol, saiu vencendo por 1-0 na primeira etapa ainda, e isso fez, claro, com que a equipe respirasse. Então, foi nesse sentido aí de ambiente fundamental a vitória que o Grêmio obteve contra o Novo Horizontino, mas foi contra uma vitória contra uma equipe, foi com uma vitória contra uma equipe que, apenas a título de comparação, foi muito mal no Campeonato Paulista. O Grêmio fez a sua obrigação, mas ainda precisa passar por testes mais fortes e na cabeça do torcedor do Grêmio, que está se manifestando nos comentários aqui no canal, o teste será contra o Sport. O torcedor está com o pé atrás ainda, está muito desconfiado, ele sabe que há muitas coisas por serem resolvidas, há mais coisas erradas do que certas na equipe nesse momento, e o torcedor não se ilude, né? Sobretudo o torcedor que viveu aquela experiência muito amarga no ano passado, quando sentiu que não havia uma mobilização interna, por que ele vai acreditar que de uma hora para outra as coisas mudaram definitivamente? Não, o torcedor tem todas as razões para estar desconfiado. É bom ficar de olho nesse Sport que vai jogar contra o Bahia na noite desta quarta-feira. Um tropeço do Sport fará com que o Grêmio, por suas próprias forças, evidentemente que ganhando no Sport na próxima segunda-feira, volte ao G4, que é sim a posição sonhada pelos torcedores. O Grêmio tem que estar pelo menos entre os 4 melhores dessa Série B, coisa que não seja isso, coisa inferior a isso, não é admitida pelo torcedor do Grêmio. Então, é um marco, certamente, é um ponto de virada, quem sabe, chamado divisor de águas, o jogo da segunda-feira contra o Sport lá em Recife. Enfim, mas ao mesmo tempo em que o Grêmio está aí, ainda sob a desconfiança do seu torcedor, está nesse estágio probatório, uma coisa eu acho que tem que ser colocada aqui, gente. Também não dá para o cara ficar aí naquela de se martirizar o resto da vida, né? Nem nas vitórias o cara vai relaxar um pouco, aí também já é desumano, né? Também já é desumano, o torcedor também pode entender que algum tipo de evolução aconteceu, e aqui vou falar a respeito desse modelo com 3 zagueiros, tão contestado, modelo com 3 zagueiros, mas que dá uma grande segurança defensiva para o time. O Roger até falou na entrevista coletiva, o Grêmio já tinha essa segurança mesmo quando jogava com 2 zagueiros, mas com 3, essa meta está sendo atingida melhor na avaliação do treinador do Grêmio. Então, é realmente um avanço que a equipe obteve. Há quem diga, puxa vida, poderia tirar um zagueiro, colocar mais um armador, mas o Grêmio não deixou de ser ofensivo contra o Novo Horizontino por contar com 3 zagueiros. A ideia do Roger é liberar os demais jogadores, liberar as jogadas pelo lado do campo, liberar o Bitelo, liberar o Biel. O Grêmio tem uma consistência defensiva que também passa pelo Thiago Santos, de atuação muito boa. Eu sou um crítico do Thiago Santos, você sabe disso, mas eu tenho falado nos meus espaços na Band, nos meus espaços aqui no canal, que ele já havia tido uma boa atuação contra a equipe do Vasco da Gama e voltou a ser, inclusive foi aplaudido pelos torcedores na saída do campo no jogo contra o Novo Horizontino. Alguns progressos estão acontecendo, isso é inegável, e não é justo que o torcedor não reconheça isso. Dá uma curtida, né? Vou dar uma relaxada, baixar um pouco a pressão nesta folga que é concedida para os jogadores na quarta-feira, que o torcedor dê um pouco de folga para ele próprio.
porque o Grêmio tem dado, pelo menos, demonstrações de que está entendendo mais a competição. Entrou com muita garra, muita energia contra o Vasco, voltou a fazer contra o Novo Horizontino. Por que duvidar que isso vai acontecer contra o Sport? Por que duvidar? Parece haver um pacto realmente nesse sentido, e desse pacto participa o jogador Edilson, que se confirma realmente como uma grande liderança, um cara de voz forte, um cara que inclusive cobra da própria direção para que haja mais no sentido de haver um barateamento no valor dos ingressos na arena. Algumas coisas boas estão sendo feitas e tem muita rodada ainda por ser disputada, e a distância do G4, convenhamos, não é tão grande assim. Então, um dia para pelo menos dar uma relaxada. Sempre vigilante, sempre sem baixar a guarda, mas curtir um pouquinho, né, gente? Curtir pelo menos um pouquinho. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui.